Nossa prota pergunta o que ela está fazendo ali, e Judith fala que ela deixou suas luvas em seu quarto. Nossa prota comenta que tinha esquecido e agradece por trazê-las. Judith fala que sabe que ela é realmente ocupada e agradece por dar um pouco do tempo dela, e nossa prota responde que foi só um tempinho, enquanto Million assiste tudo. Com um lindo sorriso, Judith fala que mesmo assim, e nossa prota fala que está tudo bem, já que era um tempinho com ela. Parecendo um maluco obsessivo, ele pergunta se a prota tinha ido ver a quarta princesa. Nossa prota fica paralisada, enquanto pensa que cometeu um erro. Ela tenta manter a calma e fala que precisou fazer algumas coisas relacionadas a Judith, enquanto só consegue pensar que cometeu um erro. Completamente revoltado, ele joga suas flores no chão e grita que odeia ela, pois ela estava planejando esconder isso dele. Mais tarde, em seu palácio, deitada olhando para o céu, ela sente como se tivesse perdido anos de sua vida, e fala que a babá e Judith tiveram que confortá-lo para acalmá-lo. Mas desta vez ela realmente cometeu um erro. Ela pensa que deveria ter se desculpado imediatamente, mas não conseguiu inventar nenhuma desculpa. Mesmo ele se esforçando tanto para mostrar afeição, nossa prota ainda se sente desconfortável quando está perto dele. E mesmo sabendo que não é culpa dele, ela sente muita raiva desse aspecto imaturo e feio que ela tem. De repente, sua magia começa a ressoar e ela percebe que ele está perto. Ela se vira e pergunta se ele costuma passear à noite assim como ela, já que ela não consegue dormir porque não consegue parar de pensar. O nosso ruivinho se desculpa por incomodá-la, e enquanto se aproxima e diz que Marina pediu para ele trazer um cobertor, porque está fazendo muito frio à noite. O nosso ruivinho pede permissão e coloca o cobertor sobre a prota, deixando ela surpresa, enquanto ela se pergunta o que é isso. Por que ele está tão diferente da última vez que o viu? Ele percebe que a sandália dela caiu e se abaixa, falando que irá pegá-la, enquanto nossa prota comenta que ele realmente parece outra pessoa. Ignorando o fato de que o tom dele mudou, ela se pergunta por que é tão natural para ele servir os outros. Ela pergunta o que a Marina tem lhe ensinado ultimamente, e ele responde que ela está lhe ensinando etiqueta, deixando-a toda confusa, enquanto ele fala que, como assistente dela, ele precisa saber de coisas básicas também. E enquanto olha para ele, nossa prota se pergunta por que Marina ensinou modos a um assistente, e acha que não foi uma má ideia escolher alguém que se tornará um cavaleiro leal da Judith para fazê-lo obedecer a ela. Nossa prota comenta que ele se tornou bastante dócil, apesar dele ter agido de maneira bem rebelde no Salão da Noite Branca, enquanto pensa que é bem suspeito. E enquanto olha para ele, ela se pergunta se ele não está esperando ela baixar a guarda para ele tentar escapar. E então, ela pede que ele se levante e pegue a mão dela, pois há algo que ela gostaria de verificar. E assim que ele pega na mão dela, uma energia começa a emanar, deixando-o surpreso, enquanto ela fala que está simplesmente checando para ver se há algum efeito colateral da impressão. E com um lindo sorriso, ela pede que ele mantenha a calma, enquanto pensa que, na verdade, ela está tentando garantir que a gravação está bem feita. Pois, se estiver selado corretamente, ela poderá encontrá-lo, mesmo que ele escape para algum lugar. A magia da prota e a magia do nosso ruivinho estão conectadas e estão ressoando da cabeça aos pés, e há uma sensação estranha de união. Olhando a cara que nosso ruivinho fica fazendo, parece que ele está sentindo outra coisa. Nossa prota pensa que é a primeira vez que ela faz uma impressão, mas posso dizer com certeza. Obviamente, esse sentimento... Antes que ela terminasse de falar, nosso ruivinho fala que é suficiente e tira sua mão. Nossa prota fala que aparentemente não há nenhum problema, enquanto nosso ruivinho está todo ofegante. Ele pergunta o que nossa prota fez tão de repente, e ela comenta que ele com certeza deve ter se surpreendido, e se desculpa por isso. Na verdade, ela fala que ele deveria fazer algum treinamento físico, pois ele se corrompe com facilidade, e ele fala que isso é por causa do que ela fez. E ela fala que só usou um pouco de magia, mas mesmo assim ele está se queixando disso. E ele fala que não é disso que ele está falando agora. Derrotado, ele comenta que tudo bem, ele não acha que possa continuar conversando com ela. Envergonhado, ele se pergunta como ela pode estar tão tranquila, pois foi como se ela tivesse remoído suas entranhas. E com um sorrisinho, nossa prota comenta que ele voltou ao seu velho tom de voz, todo arrogante, e fala que é por isso que ela espera que ele aprenda mais modos com a Marina, enquanto pensa que é muito divertido brincar com ele. Ela acredita que foi muito descuidada agora, sem saber o que aconteceria no futuro. No palácio da segunda imperatriz Catarina, ela comenta que essa serpente dele é desagradável e pede que ele se livre dela, e ele pergunta o porquê deveria se livrar dela, já que ela é simplesmente linda. Então ela pergunta se todas as coisas lindas são aquelas que estão mortas. E mudando de assunto,
Ele comenta que ela mencionou que iria tomar chá com a Sua Alteza, mas voltou rápido. E Catarina responde o que ela poderia compartilhar com Sua Alteza extensivamente. Mesmo assim, ela fala que graças à nossa prota que atualmente anda fazendo coisas divertidas, é divertido incomodar a Imperatriz, enquanto Ramiel comenta que ela parece muito feliz, e ela fala que ele também parece. E a propósito, ela pergunta por quanto tempo ele planeja sair com a princesa, e ele fala que, na verdade, ele nem mesmo se parece com a Chloe, e pergunta se aquela garota arrogante realmente a agrada tanto assim para ela se tornar tão apegada a ela. E sua mãe fala que é claro que não, enquanto ele pensa que é muito fácil agradar sua mãe. Enquanto olha para ele, ela fala que não consegue entender o porquê Sua Majestade trata ele assim só por causa da nossa prota, pois ela tem certeza de que ele está tratando a prota desse jeito apenas porque ela é a primeira princesa. E ele pede que sua mãe entenda, pois é muito lamentável. Sabendo o quão fria Sua Alteza a Imperatriz é com nossa prota, e fala que tem muita sorte por ter uma mãe que o ame tanto, ela fala que é claro, já que ele e Chloe são suas preciosas crianças, e com um sorriso, ele fala que gosta dessa diferença e agradece sua mãe por isso. E pensando nisso, ele fala que nossa prota parece se divertir bastante brincando com bonecas nos últimos dias. E fala que espera que possam brincar juntos, e ele está muito curioso para ver como nossa prota reagirá se ele tocar no nosso ruivinho. Em outro lugar, alguém chama pela prota e pede que ela aceite suas flores, e outra fala que ela aceite as delas também. Liliana comenta que é um evento de caridade organizado pela família White, e ela está com ciúmes porque sua irmã mais velha é mais popular. E nossa prota fala que ela também conseguiu algumas. E Liliana fala que é apenas uma comparação, já que ela prefere ir nesses lugares com a Chloe. E nossa prota fala que Chloe e Ramiel não puderam vir porque a Imperatriz Catarina se opôs. Indignada, ela gritava que era um evento beneficente da primeira Imperatriz, a nossa megera para quem não lembra. E não tem o porquê deles irem lá. De repente, a mãe da Liliana aparece chamando por ela para elas cumprimentarem as pessoas, e Liliana fala que já está indo. E enquanto nossa prota olha para as crianças, ela pensa que agora poderá descansar um pouco. Porém, alguém aparece e comenta que ela deixou essa flor cair no chão. Junon Graham cumprimenta a primeira princesa. Ele fala que estava preocupado porque ouviu que aconteceu algo desagradável no festival de caça, mas está feliz em ver que ela está bem. E nossa prota fala que faz muito tempo que não o via, e comenta que talvez o Marquês não saiba, já que ele só participou do primeiro dia do festival de caça. Mas seus cavaleiros imperiais cuidaram daquilo, deixando ele surpreso. Ele comenta que é lamentável que a Sua Alteza não pareça pensar o mesmo, mas o que ele está tentando dizer é que há rumores que a prota brigou com a sua mãe, e nossa prota fala que as pessoas que espalham rumores exagerados estão por toda parte. Então não é estranho que pessoas ingênuas levem ao pé da letra. Mas o que ela está tentando dizer é que parece que lhe falta inteligência. Irritado, ele pensa que ela se defendeu bem, enquanto nossa prota pensa que o Marquês não é um rival para ela. E então ele fala que entende, já que ela continua tendo uma boa relação com o terceiro filho do Conde Montera, e pergunta se não é verdade, deixando nossa prota surpresa, enquanto pensa de onde diabos saiu esse rumor. Ele comenta que escutou que ela tem trocado correspondências com o terceiro filho do Conde Montera há vários anos, e além disso, sabe que ele dedicou uma canção de amor para nossa prota durante o festival de caça. Debochando, ele pergunta se eles não são um casal amigável, e é agradável vê-los, enquanto nossa prota pensa que ele pretende casá-la com o filho do Conde Montera, para evitar que ela se case com uma família influente. Realmente ele é como uma cobra. Nossa prota fala que parece que o Marquês é muito bom em acreditar em rumores. E ele fala que o filho do Conde Montera é um candidato para ser o prometido da nossa prota. E pergunta se isso é apenas um rumor. E ela fala que há muitos candidatos para serem seus prometidos, e ele também deveria saber disso. E na cara de pau ele pergunta se já não são águas passadas. E fala que pelo que ele sabe, o filho do Conde Montera é o único com quem nossa prota se comunica. E quando nossa prota ia dizer algo, alguém aparece e se desculpa por interrompê-los durante a conversa. Mas parece que eles estão falando dele, e então ele pergunta se pode interrompê-los por um momento. Caramba, chega a ser estranho como ele sempre chega nesses momentos, até parece um stalker. Ele comenta que é bom ver nossa prota novamente, enquanto ela fica surpresa por vê-lo ali. Ela fala que não estavam falando exatamente sobre ele, e ele pergunta se eles não estavam falando sobre um candidato a prometido da prota. E esse traste fala pro nosso stalker que qualquer um que escute isso entenderia mal, já que eles tinham um bom relacionamento no passado. Mas agora, e antes que ele termine de falar, nosso stalker comenta que o Marquês Graham está mal informado.
já que a história da nossa prota e do seu casamento ainda não foram concluídas. E no momento, ele está tentando se tornar uma pessoa que se adapte à nossa prota, enquanto ela fica olhando sem dizer nada. Quem cala consente, só digo isso. Sem jeito, ele fala que entende, mesmo sendo a primeira vez que ele escuta algo sobre isso. E nossa prota já pergunta logo se ele tem mais alguma coisa para falar com ela, pois se ele não tiver, talvez ele devesse se retirar agora. E enquanto olha em seu relógio, ele comenta que queria ter uma conversa profunda com nossa prota. Mas tudo acabou assim. Mas ele também tem uma agenda para cumprir, então irá se retirar. Todo fofo. Ele se desculpa por ter interrompido sem a cumprimentá-la. E nossa prota poucas ideias já fala que se ele espera que ela lhe agradeça, ele pode esperar sentado. Ela fala que ele deve saber que está em uma posição em que as palavras dele sem sentido podem afetar os outros. E confuso, ele pergunta o que ela quis dizer com isso, e ela fala que significa literalmente o que ela disse, enquanto pensa que não quer ter mal-entendidos desnecessários com ele, já que ele seguirá Judith no futuro. Nervoso, ele fala que se há algo sobre ele, porém, antes que ele termine de falar, alguém chama pela nossa prota. Toda fofinha, ela corre até nossa prota e pergunta se ela pode aceitar suas flores também, e nossa prota agradece. E quando nossa prota pega nas flores, ela percebe que são um pouco diferentes das outras. E então, uma luz começa a emanar das flores, pegando nossa prota de surpresa, enquanto Killian grita pela prota. E uma explosão acontece, deixando as pessoas assustadas, enquanto perguntam que barulho foi esse. Algumas pessoas próximas da prota comentam que o ramo de flores que ela segurava explodiu, e outras falavam que isso foi uma tentativa de assassinato contra a família real, e perguntavam se a prota estava bem. Felizmente, ela tinha conjurado uma barreira em volta do ramo de flores, assim evitando algum acidente enquanto comenta que feitiço descuidado era esse. Liliana e sua mãe aparecem e perguntam se estão todos bem, e o porquê dos cavaleiros imperiais chegarem tão tarde, e pergunta se a prota está ferida em algum lugar, e nossa prota fala que está bem. Ela olha para a criança que estava com ela, e comenta que ela deve estar muito surpresa, e pergunta se ela está sentindo dor em algum lugar. E toda chorosa, ela fala que apenas trouxe alguns dos ramos de flores para o evento. E nossa prota fala que está tudo bem, e não era culpa dela, e sim da pessoa que colocou o feitiço no ramo. De repente, os guardas aparecem e se desculpam, pois o lugar é muito grande e não conseguiram encontrar vestígios. E primeiramente, a entrada está selada e o lugar está sendo investigado. Nossa prota comenta que isso é um problema, e ele fala que mesmo assim, os seus cavaleiros imperiais... E antes que ele termine de falar, nossa prota fala que não tem escolha. Ela começa a juntar seu poder, e fala que irá usar uma das coisas que ela tem estudado ultimamente. Ela começa a conjurar uma magia, deixando as pessoas surpresas enquanto se perguntam o que é isso, pois nunca tinham visto nada assim antes. E nossa prota fala que é uma técnica mágica de desconstrução, e com ela, nossa prota consegue confirmar com detalhes quais técnicas utilizaram para fazer a magia. E então ela pergunta se estão vendo o símbolo de Agritan e o estrabismo vertical no meio. Ela fala que na última cerimônia de oração foi ensinada a linguagem antiga de Messias, e não há muitas escolas que utilizem fórmulas como essa. Além disso, para desenhar a forma de um hexágono assim, apenas um ex-membro da Ordem de Magia dos Walpurgis poderia fazer isso. Então nossa prota manda o Sir Auguste investigar todos os envolvidos no evento de caridade de hoje, e ele concorda rapidamente. Pensativa, ela acha que se tem alguém trabalhando para uma pessoa que dominou um feitiço áspero, mas regular, talvez seja... Mas logo ela pensa que já que não há provas, ela não deve tirar conclusões precipitadas, enquanto Killian comenta que foi muita sorte não ter acontecido nada grave. E nossa prota fala que parece que ele treinou muito, porque ele conseguiu lançar uma magia de proteção rapidamente, e graças ao seu grande poder, isso lhe poupou de muitos problemas. E sem jeito, ela fala que há momentos em que a intromissão do pequeno duque é útil. Então, ela agradece por isso. De repente, ela olha para suas unhas e comenta que tinha acabado de cortá-las ontem. E comenta que quebrou um pouco e pergunta se foi muito lenta por não ter conseguido bloquear isso completamente, fazendo Killian soltar uma risada enquanto pensa que, como esperado, ela é uma mulher que ele não pode tirar os olhos, enquanto nossa prota pergunta do porquê ele está rindo. Porém, quando ele ia responder, nossa prota percebe algo. Rapidamente ela se desculpa, e fala que acabou de lembrar que tem uma coisa para fazer, então ela irá primeiro, deixando ele sem entender nada. E enquanto ela sai, ela fala o nome do nosso ruivinho com puro ódio. Eita que o nosso ruivinho deve estar fazendo alguma merda. Enquanto ele ia embora,
O Marquês estava furioso por ter falhado novamente, e outra pessoa comentava que estava envergonhado, enquanto o Marquês pensava em quantas conspirações ocorreram para eliminar esse espinho em seus olhos que é a nossa prota. Os planos do Marquês Graham para eliminar a nossa prota. Objetos amaldiçoados. Essa mulher comenta que esse é um broche mágico de autodefesa preparado ambiciosamente pela boutique dela. No entanto, nossa prota percebe que essa fórmula mágica está um pouco distorcida e comenta que deve ter sido feito por um iniciante, mas ela irá arrumá-lo. E sem nenhum esforço, ela o conserta, enquanto a mulher pergunta se não era muito bonito. E nossa prota fala que essa decoração não é do seu agrado. Então ela pede para trazer outro, deixando o Marquês irritado, colocando armadilhas nos prédios. Assim que nossa prota chegou no lugar, ela sentiu algo estranho e então ela testou sua magia de purificação. Ela comenta com Marina que sua magia é delicada, e por isso a maioria dessas premonições estão certas, deixando o Marquês incrédulo por isso estar acontecendo. Envenenando sua comida. Ainda que não ponha a vida dela em risco, ele conseguiu um veneno paralisante que a impedirá de falar. E se ele colocá-lo na bebida da prota, não há como isso falhar. E de agora em diante, o próximo imperador será o Ramiel. O imperador comenta que eles podem comer, porém nossa prota pede que esperem um momento. Ela fala que na aula de história de ontem, ela escutou que existem pessoas que sentem ciúmes da família imperial e tendem a envenenar suas comidas. Então, ela desenvolveu uma fórmula mágica que purifica automaticamente qualquer impureza que entre no corpo. E agora, em qualquer momento e em qualquer lugar, eles podem desfrutar da sua comida tranquilamente. E o imperador comenta que nossa prota é a melhor, e nossa prota comenta que não é para tanto, enquanto o Marquês morre de raiva. Voltando ao presente, ele não acredita que isso aconteceu outra vez. Além disso, essa pessoa comenta que a prota revelou uma nova cerimônia de desmontagem de magia, enquanto eliminava a magia de explosão, deixando o Marquês surpreso. Nervoso, ele pergunta se é possível rastrear o mago invertendo a fórmula, e pede que ele vá e cuide disso agora mesmo para não serem pegos. Ele se dá conta de que se ele mesmo tivesse enfeitiçado o ramo, poderiam ter suspeitado dele imediatamente. Ele tinha planejado manter nossa prota sob controle para dar uma vantagem ao Ramiel, porém, o que ele deveria fazer com essa jovem formidável? Não é suficiente que ela esteja lhe provocando desde que era jovem, e agora ela até protege as coisas que ele não queria ver. Glenn Lasner. Seu melhor amigo e seu filho que deveria ter sofrido brutalmente e morrido naquela floresta. Enquanto isso, nosso ruivinho se perguntava até onde ele tinha chegado. Ele não saiu do palácio da prota com a intenção de fugir. Ah, agora eu entendi. É por isso que a prota estava furiosa com ele. Ela acha que ele estava fugindo. Algumas horas antes, libero um pouco de magia como essa. A envolvo ao redor da gota de água e logo a elevo. Não é fácil? Olha, é brilhante. Eu fiz tudo isso sozinha. Impressionante, princesa, você é incrível. Nosso ruivinho se pergunta há quantos dias ele está ali, sem trabalhar cedo pela manhã e nem passando fome. Uma vida diária normal. Ele comenta que é confortável e se pergunta se seu pai sabe o que ele está fazendo ali. Ele se lembra do passado e pergunta o que seu pai está fazendo, mas ele não respondeu. Quando os guardas chegam no lugar, eles logo encontram um sobrevivente. Mas quando percebem que é o filho do herege, eles o prendem. Eles perguntam se ele viu o que o pai dele fez e pedem que ele responda claramente. Mas ele diz que não se lembra de nada, e alguém fala que acredita que ele teve uma perda temporária de memória após o confinamento. As últimas palavras do seu pai nas lembranças que surgiram vagamente, ele dizia que sentia muito. Então ele se questiona se é adequado ele ser o único que está aproveitando, e se pergunta se seu pai está ali esperando. Foi muito fácil sair do palácio da prota, e enquanto corria, ele sentiu que poderia encontrar com seu pai em algum lugar fora do castelo. Mas os seus passos de repente desaceleraram, enquanto se lembrava das palavras da prota naquela noite, sobre não duvidar de si mesmo enquanto estiver ao seu lado, e que ela quer que ele fique com ela agora. As palavras da prota permanecem em seu coração, o que faz ele se perguntar se a razão pela qual foi tão fácil para ele sair do palácio da prota foi por ela confiar nele, mesmo que ele ainda não tenha se desculpado pelo que aconteceu no jardim dela, quando agarrou seu braço com força. Ela foi a única pessoa que deixou claro que queria ele ao lado dela, e agora ele entendeu. Ele precisa voltar para ela. Mas depois de correr por um tempo, ele percebe algo estranho, e se pergunta se já não tinha passado por esse lugar, e se pergunta se a atmosfera do Jardim Imperial sempre foi tão sombria assim, até que uma cobra das sombras vem atacá-lo, enquanto ele se pergunta o que diabos é isso. Enquanto tomava chá com sua irmã, uma sombra dele aparece e conta algo a ele, fazendo-o rir enquanto perguntava se era sério.
Chloe pergunta por que ele está rindo sozinho, e diz que isso é assustador. Ele pergunta o que é assustador, e por que ela está usando palavras tão duras com ele, enquanto ela pede para ele se olhar no espelho e sorrir, pois vai ver como é feio. Ele pergunta se é sério, pois sempre se considerou muito bonito. Realmente, isso é algo que eu posso concordar. O que ele tem de bonito, ele tem de cara de pau. Chloe pergunta sobre o que ele está falando, e sinceramente, ele sabe que há vezes em que ela fica com vergonha de sair com seus irmãos. E por dizer isso, ele pega seu prato de doces e come tudo, deixando ela irritada, enquanto o chama de estúpido e fala que ele é um porco. E então ele fala que o herege da Prota parece que acabou de sair do palácio dela, e foi isso que sua sombra acabou de contar. Surpresa, Chloe pergunta se ela o levou para o evento beneficente, e ele comenta que não acha que esse seja o caso. Então ela pergunta se ele não conhece seu lugar e está tentando fugir, pois ele deveria estar agradecido pela sua irmã tê-lo acolhido, e pergunta como ele se atreve. E com um sorriso, Ramiel concorda, e até achou que ele era um cara lamentável, mas parece que ele é um grande descarado. E embora ele também não goste dele ficar perto da Prota, ele irá aproveitar essa oportunidade para se livrar dele. Voltando para o nosso ruivinho, ele se pergunta o que diabos é isso, e por que está indo atrás dele. Até que a sombra prende ele pelo pé, enquanto várias pedras vão em sua direção, fazendo ele conjurar uma magia e causando uma grande explosão no local. Ele se pergunta se isso é obra dos magos do Salão da Noite Branca, mas logo percebe que não deve ser isso, pois isso já foi resolvido. Além disso, ele nunca tinha visto uma magia como essa antes, e nem mesmo sabe quem está fazendo isso. Mas ele não é um oponente fácil de atacar. Ele precisa sair dali primeiro, mas ele sente que continua dando voltas no mesmo lugar, e se pergunta se esse espaço foi criado com magia. Se sim, então deve haver uma brecha em algum lugar. De repente, alguém estende a mão para ele enquanto diz para ele ir por ali. E enquanto ele corre, ela diz para ele correr mais rápido, só mais um pouco. Porém, quando ele estava prestes a alcançá-la, alguém pergunta como um rato entrou no seu espaço sem sua permissão, deixando ela surpresa. E então nosso ruivinho grita para ela olhar para trás. Mas é muito tarde. E enquanto pega ela pelos cabelos, ele pergunta se ela está tentando irritá-lo. E quando olha para ele, ela fala: "Primeiro príncipe?" E ele pergunta se nossa Prota tem feito ela sofrer muito ultimamente. De repente, uma magia vai em sua direção, o fazendo soltar a nossa Judith. E então nosso ruivinho pergunta se ele é o dono desse espaço e manda ele abrir a porta agora mesmo. E igual um psicopata, ele pergunta se nosso ruivinho não está sendo atrevido demais, pois mesmo sabendo que ele é o primeiro príncipe, como ele se atreve a falar isso? Porém, antes de terminar de falar, nosso ruivinho aparece na frente dele tentando dar um soco, enquanto o chama de maldito. Surpreso, Ramiel diz que não tinha terminado de falar, enquanto nosso ruivinho tenta meter a porrada nele e manda ele abrir a porta agora mesmo, deixando o Ramiel em apuros. Enquanto nossa fofura assistia a essa palhaçada, Ramiel falava que ele era um bruto e gritava para o nosso ruivinho não acertar seu rosto. E enquanto soltava uma magia, ele falava que pensava que ele era só um aristocrata lamentável que caiu no fundo do poço por causa do pai dele. Mas na verdade ele é um animal, fazendo nosso ruivinho se defender com sua magia, provocando outra explosão. Surpreso, Ramiel não estava entendendo o que estava acontecendo, pois nosso ruivinho usava uma fórmula mágica normal, e se pergunta se ele acha que pode alcançar esse nível de poder só imitando, mas que demônio a Prota acolheu. Nosso ruivinho fala que se ele não o deixar sair agora, ele irá machucá-lo de verdade, enquanto o surtado pergunta que besteira ele está dizendo, e que ele é muito irritante, e por isso, ele irá matar todos eles. E então, nossa fofura fala que o primeiro príncipe não faria isso, pois se ele tornar as coisas ainda maiores, nossa Prota não vai deixar ele se safar, enquanto ele fica surpreso ouvindo isso. Nervosa, ela fala que nosso ruivinho é o cavaleiro subordinado da Prota, e ela é a irmã mais nova dela. E por isso, ela não acha que a Prota queira que alguém próximo dela se machuque. E ouvindo isso, ele solta uma risada enquanto pergunta o que nossa Prota irá fazer e pergunta como essa bastarda se atreve. Tomado pela raiva, ele começa a liberar seu poder, enquanto fala que o que ela quis dizer é que a Prota não irá perdoá-lo caso o mate. E se ela tem tanta certeza disso, então ele irá testar para ver se é verdade. Ele estava pensando em se livrar só do cavaleiro escravo, mas agora ele mudou de ideia. Agora, os dois irão morrer ali. Caramba, Judith, só foi abrir a boca que a cagada tomou conta. Ele solta uma rajada de magia na direção deles, atingindo nosso ruivinho em cheio. E quando ele estava prestes a matá-lo, uma magia começa a emanar de seu pescoço. Surpreso, Ramiel comenta que esse poder mágico é da nossa Prota.
E não é uma magia normal, mas sim uma magia de defesa, o que o faz ser arremessado pelo impacto, o que o deixa todo ferido no chão, enquanto nosso ruivinho se pergunta como isso aconteceu. E então, Judith olha para cima e comenta que o teto está se partindo, enquanto Ramiel se pergunta se foi descoberto, e então ele desaparece. O teto se quebra completamente, enquanto nossa prota toda fodona aparece flutuando e diz que nosso ruivinho foi dar um longo passeio, enquanto Judith chama por ela. Nossa prota fala que está feliz que ela esteja bem, e Judith fala que estava muito assustada. E enquanto nossa prota olha para eles, ela pensa que estava seguindo nosso ruivinho desde que ele saiu do palácio, mas não pensava que o veria assim. E por algum motivo, ela não se sente muito bem. Certeza que é ciúmes. Prevejo uma protagonista obsessiva. Ela fala para Judith que estava preocupada, mas agora está aliviada por ela estar bem, enquanto ela corre para abraçar nossa prota. Nossa prota comenta que tem muitas coisas que ela queria dizer, mas primeiro, ela tem algo a fazer. Então mais tarde elas podem conversar mais sobre isso. E pede que Judith volte para o palácio com nosso ruivinho e fala que logo ela irá se juntar a eles. E enquanto ela se prepara para teleportar, o nosso ruivinho fica só observando. Tadinho, a prota nem falou com ele. A cabeça dele deve estar fritando agora. Alguns minutos antes, Ramiel volta para o quarto da Chloe todo ferrado, enquanto ela pergunta o que aconteceu e por que ele desapareceu de repente e voltou desse jeito. Ela fala que vai chamar um médico e ele pede que ela espere, já que ela virá atrás dele, deixando-a sem entender nada. E então, nossa prota comenta que é bom saber disso, enquanto aparece na frente deles deixando Chloe chocada. E enquanto olha para nossa prota, ele pergunta se ela está ali porque sentiu a falta dele. E nossa prota fala que parece que ele não foi repreendido o suficiente, já que ele tem forças para falar essas besteiras. E ele pergunta o que foi que ele fez. E nossa prota pergunta se ele está agindo assim por achar que irá sair impune. E ele fala que esse é o conceito desta cena. E nossa prota fala que se ele não quiser ficar doente pelo resto da vida, pare com essas bobagens. Enquanto Chloe fica chocada perguntando se ele ficou assim por ter brigado com nossa prota. E irritada, nossa prota pergunta como ele se atreve a tocar naquelas pessoas e, indignado, ele pergunta se ela está fazendo tudo isso só por essa trivialidade. Ela comenta que não gosta que as pessoas mexam no que é dela, e além disso, dado que a magia de defesa foi ativada, ele realmente pretendia matar aquelas crianças. E pergunta se ela está errada. Ela comenta que a impressão é um caso estranho, e pergunta se ele sabia que se uma das partes morrer, a outra também pode sofrer danos severos, e pergunta se ele não se importou que algo pudesse acontecer com ela por causa do que ele fez. E com um sorriso, ela pergunta se na verdade era isso que ele pretendia, e fala que é muito decepcionante, enquanto ele fala que não é isso. Ele fala que isso está simplesmente errado e fala que ele não queria machucá-la de verdade. Envergonhado, ele fala que nosso ruivinho não é adequado para ficar ao lado da prota, e foi por isso que ele o atacou, mas ele não irá fazer isso novamente. E nossa prota pergunta se isso é tudo, enquanto ele fica sem dizer nada, e a prota fala que se ele não quiser responder, tudo bem, ela está indo embora, fazendo ele chamar por ela. E enquanto olha para ela, ele pede desculpas, e fala que ele é um idiota. Enquanto isso, nosso ruivinho está todo tristinho, pois ele percebeu que nossa prota estava brava por ele ter saído do palácio dela, já que ela confiava nele. E então, a patroa aparece e chama por ele, e pergunta o porquê ele saiu do palácio sozinho e se ele estava planejando sair sem se despedir, deixando-o sem palavras. E sem jeito, ela comenta que sua impressão não deve ter significado muito para ele. Ela fala que, sem perceber, ela lançou um feitiço de defesa em um garoto que estava apenas tentando escapar, enquanto ela pensa que não queria dizer isso. Mas ela está de mau humor, e ele fala que isso não é verdade. E ela comenta que realmente não sabe o que ele estava pensando, e ela vai ficar em apuros por causa dele, deixando ele confuso. Ela fala que achou que não precisariam falar sobre isso depois que deixou sua impressão, mas há uma condição que foi estabelecida no Salão da Noite Branca. Ele poderá se libertar após 5 anos de punição, mas durante esse período, ele deve estar sob a orientação da nossa prota. E a única coisa que ele fala é 5 anos, enquanto pensa que serão 5 anos ao lado da nossa prota. Nossa prota pergunta se ele sabe que o pai dele foi capturado no mesmo dia em que ele foi enviado para o Salão da Noite Branca, e agora ele está pagando por seus crimes na prisão do extremo norte de Camulita. E daqui a 5 anos, ele poderá se encontrar com seu pai, se quiser, é claro. E até então, ela pergunta se ele ficará ao lado dela se ela ajudar ele com isso. E enquanto olha para ele, ela pensa que fará o que for necessário para mantê-lo ao seu lado, seja por mentiras ou por sua sinceridade, e então ela fala para ele não fazer nada perigoso como o que aconteceu hoje no futuro, pois ela está muito preocupada com ele.
enquanto pensa que fará qualquer coisa, mesmo que ele venha a odiar por isso. Obrigada por assistirem até aqui, e quem puder deixar um like e se inscreverem no canal vai me ajudar muito. E se quiserem continuação, deixem nos comentários. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo.